Além dos arrastões, outros crimes têm assustado os paulistanos. Na semana passada, 12 ônibus foram incendiados em um mês e 6 policiais foram mortos em ataques. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo nega que sejam ações coordenadas pela organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital. E olha, quem está aqui conosco é o professor Luiz Melhado, professor de gestão na prevenção de violência da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor Luiz Melhado, obrigado pela participação. Obrigado. Boa noite. Professor, uma coisa curiosa, até nós chamamos a atenção sobre aquela cena em que a pessoa está sendo espancada ali com a coronha de um revólver, né? Sai todo ensanguentado. A maior parte dessas cenas todas mostram que todos os estabelecimentos têm câmeras de vídeo. Portanto, flagram e mostram o que está se passando lá. Ainda assim, o pessoal entra como se a câmera de vídeo não os inibisse, é isso? É a sensação de impunidade. Impunidade? A câmera de vídeo pouco importa, porque nós temos em São Paulo um monstro que foi gerado na última década, que é o PCC. Não adianta o governo negar. A organização que está por trás de todas essas ações é o PCC. Por que teríamos uma ação de queima de ônibus? Quem que ganha com isso? Por que teríamos uma ação deliberada para matar policiais? Quem que ganha com isso? Só uma organização que quer acuar o governo, como fez em 2006, e o governo recuou, fez um acordo com o PCC em 2006. Foi feito acordo? Nos parece tão óbvio, porque da mesma maneira que começou aquela onda de atentados em 2006, terminou sem nenhuma explicação. E os índices, a partir dali, mostraram que reduziu-se os homicídios, mas aumentou os crimes contra o patrimônio. Essa história que São Paulo reduziu a violência é meia verdade. Reduziu homicídios, porque ao PCC não interessa o homicídio, interessa o crime contra o patrimônio. Interessa o furto de carro, o sequestro, o tráfico de drogas, isso dá lucro, não o homicídio. Então por que o PCC precisaria manter o homicídio? Apenas para tentar fazer um novo acordo com o governo. E esse problema que aconteceu em 2006, a sociedade precisa ficar atenta para que não aconteça outra vez esse ano. Professor, muitas pessoas têm comentado, inclusive nas redes sociais, essa sensação, esse temor da mesma forma como aconteceu em 2006. Então, na sua opinião, essa comparação não é absurda, de fato pode ser verdade, é verdade? Eu acho que é verdade, não tem outra explicação para isso. Nós não conseguimos encontrar outra explicação para que isso aconteça. Alguma coisa nesse acordo foi rompida, de 2006, que o governo não consegue explicar, não explicou em 2006 e não explica agora. Talvez, esse acordo gerou esse monstro. Gerou um monstro que tem um exército à sua disposição nos presídios. Nós temos uma população encarcerada de 150 mil pessoas. É um exército que está à disposição do PCC, certo? Sem nenhuma possibilidade de reinserção social, sem nenhum programa de reinserção social. Esperar que isso não aconteça em São Paulo seria muita ingenuidade. Agora, professor Luiz Melhado, está havendo então um enfrentamento do Estado? Porque, veja, queima ônibus, mata o policial, atira em delegacia de polícia, que nós mostramos outro dia aí, atiraram várias vezes. Eu acho que existe uma ruptura de um acordo, simplesmente isso. Se o Estado vai enfrentar até o fim, ou se vai fazer outro acordo com o PCC, é o que nós vamos ver nos próximos dias. Como em 2006, as ações pararem de uma hora para outra, sem nenhuma explicação como aconteceu em 2006, vai ficar evidente que houve um outro acordo. É preciso enfrentar, e enfrentar com ocupação policial, enfrentar com ocupação da Frente Nacional, da Força Nacional, até com o Exército, se for preciso. O governo do Estado de São Paulo precisa perder a vergonha de reconhecer a sua debilidade e chamar a União para ajudar. O Rio de Janeiro fez isso, sem nenhum problema. Não existe demérito para ninguém. No Rio a gente tem uma certa localização lá. Tanto foram feitas aquelas entidades pacificadoras. As UPPs. Mas em São Paulo, onde é que esse pessoal está? No Rio sabemos que está nos morros, em São Paulo. Na periferia de São Paulo. Na periferia de São Paulo. Na periferia. É onde tem a segurança. Não adianta a ocupação policial se dar ao jardim, se dar no centro da cidade. A periferia de São Paulo, onde acontecem os homicídios, aonde está a maior insegurança. E se nós não ocuparmos essa periferia, nós vamos entregar essa população para o PCC. Os jovens dessa periferia
que não tem nenhuma oportunidade de lazer cultural, esportiva, o que fazem aos fins de semana? Quando os homicídios explodem em todas as capitais do país, em todas as regiões, mas principalmente nas periferias dos grandes centros, aos sábados e domingos, porque existe uma ociosidade e esses jovens são entregues ao crime organizado. Nós não precisamos de uma virada cultural por ano, nós precisamos de uma virada cultural todo final de semana, e na periferia, não é no centro da cidade. Nós precisamos de uma virada esportiva todo final de semana, na periferia, lá em Itaim Paulista, em Parelheiros. É nesses locais que está acontecendo a violência, para proteger essa população, para proteger esse jovem e não deixar que ele seja levado para a criminalidade. Isso é prevenção. Professor, não é novidade que crimes são comandados de dentro dos presídios. Na sua opinião, existe uma saída para resolver isso? O sistema carcerário brasileiro precisa de uma reformulação? O que fazer? Olha, São Paulo fez uma política de encarceramento em massa nos últimos 10 anos. Nós temos hoje 150 mil detentos presos no sistema paulista. Isso não reduziu a violência, muito pelo contrário. Eu não acredito num sistema de encarceramento em massa. Encarcerar sim, mas para reinserir socialmente, para recuperar, não para transformar os presídios numa universidade do crime. Então, nós precisamos ter presídios que permitam a reinserção social. Mas você não acha que esse fenômeno é um fenômeno do Brasil todo, não é só em São Paulo? Mas São Paulo produziu... Em qual penitenciária do país que as pessoas são colocadas para reinserção na sociedade? Nenhuma para recuperar delas. E voltar para a sociedade? Nenhuma delas. Nenhuma. Com a seguinte exceção, os outros estados, talvez felizmente, não produziram esse encarceramento em massa, que colocou essa massa de detentos a serviço do PCC. A diferença de São Paulo do Rio, para mim, a criminalidade é o seguinte: o Rio de Janeiro tem 3 facções criminosas. Tem o Amigo dos Amigos, o Terceiro Comando e o Comando Vermelho, que de vez em quando entram em guerra e produzem homicídios. São Paulo não, tem um só, PCC. Nós temos uma organização mafiosa em São Paulo, que tem hierarquia, tem dinheiro e tem comando único, certo? Nós precisamos se enfrentar com muito mais inteligência do que o Rio de Janeiro enfrentou esse crime meio desorganizado que houve no Rio. O Rio tinha essa vantagem, São Paulo está muito mais organizado o crime. E hoje nós temos o agravante do crack ainda desse setor. Quer dizer, eu posso entender então que essas arrações que nós também mostramos nas reportagens agora é outra maneira de desafiar o Estado? Sim. Porque veja que esses restaurantes que nós mostramos agora são todos restaurantes de grife, não estão na periferia, né? Uhum. Eles estão nas regiões mais caras da cidade, são aqueles caríssimos, aqueles restaurantes badalados. Sim, aí você tem situações diferentes, porque você tem também pequenos grupos de criminosos que acabam fazendo esses arrastões. Mas a queima de ônibus e a morte de policiais é evidente que é do PCC, que é comandado pelo PCC. Não tem outra explicação possível para isso. Bom, professor, a gente continua a nossa conversa aqui um instantinho, ok? Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Bem, quem continua aqui conosco, o nosso entrevistado, gentilmente, professor Luiz Melhado, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política em São Paulo. Professor Luiz Melhado, agora, o governador Geraldo Alckmin não admite, o secretário da Segurança Pública não admite, o comandante-geral da Polícia Militar não admite, né? Por quê? Porque isso seria uma atestada incompetência desses cidadãos em manter a segurança? Eu acho que talvez seja um atestado de que assumir a paternidade em 2006 dessa facção criminosa. Era já o Alckmin em 2006 ou era o Serra? Eu não me lembro mais. Era o Serra em 2006. Era o Serra em 2006. Mas talvez fosse a paternidade de 2006. Por isso que você negar a existência de uma coisa tão óbvia, talvez seja a única explicação que existe, é de você não conseguir enfrentar, não saber enfrentar esse monstro e nega que ele existe. Quando você não consegue produzir uma solução para isso. Outro dia eu conversava com uma senhora que mora na periferia, ela me contou a seguinte história. O marido dela teve que sair lá do bairro onde ela mora, porque disse que o PCC tinha condenado ele à morte. E ele então pegou um voo e voltou para o Maranhão. Ele era do Maranhão, saiu fugidio assim, um dia para noite. Dizer, mas escuta, mas tem o PCC no bairro? Tem. Então as pessoas lá no bairro dela, que era na Zona Leste, São Paulo, você falou Itaim Paulista, ela ali pertinho, né? Então, olha, é o seguinte, quando o pessoal precisa de alguma coisa, vão lá e fala com o PCC. Não fala na delegacia
Então, o PCC está mais perto desse pessoal do que o Estado. Aí é um grande problema. Esse é o grande problema. Se você não tiver uma política de inclusão social, quando eu falava da virada cultural, que é preciso ter uma virada cultural todo final de semana nessa periferia, é exatamente isso, uma virada esportiva todo final de semana, para incluir. Porque não é possível que o crime organizado assuma o papel de Estado, como fazia há bem pouco tempo, antes das UPPs, em alguns centros do Rio.